Cara, Luiz, só sei de uma coisa. A gente tá hoje um vídeo super especial. Por quê? Porque hoje a gente tem uma incrível convidada aqui, vai falar pra gente sobre a área de arquitetura e empreendedorismo e vamos entender um pouquinho mais o que é trabalhar nesse negócio aí. Nossa, arquitetura, eu particularmente não conhecia muito pessoas que trabalham com arquitetura. Para mim vai ser de grande ajuda. Mas antes, vou pedir aquele nosso padrão. Roda a vinheta. Primeiramente, a gente quer agradecer todo mundo que tem assistido nossos vídeos. Hashtag obrigado, porque tá bombando lá no YouTube. Se vocês gostam de novidades durante a semana também, não só aqui no canal, segue a gente aqui no Instagram, que vocês também vão ter várias coisas legais para compartilhar. Então, se estão curtindo os vídeos, dá seu like e se inscreve e ativa o sininho para acompanhar mais conteúdo do Conexão de Ideias. É isso aí, pessoal. E hoje, como o Luiz deu no início, a gente está com uma pessoa super especial hoje no canal, que é a Renata, arquiteta, vai explicar um pouquinho como que foi tomar essa decisão de ser arquiteta. Será que ela já tinha essa noção desde o começo, desde pequena? Como é que ela lida com isso hoje? Bom, ela vai passar uma perspectiva hoje pra gente. Então, Renata, bem-vinda aí. Obrigada. Ao canal. E aí, já explica pra gente como é que foi essa decisão. Você sempre quis ser arquiteta? Primeiro, obrigada pelo espaço para conversar um pouquinho sobre arquitetura. Então, na verdade, assim, quando eu era pequena, eu gostava muito de pegar panfleto, aqueles panfletos de farol que o pessoal dá de empreendimento. Eu sempre gostei muito de pegar e rabiscar, desde pequena, assim. Mas nunca, assim, foi uma coisa, tipo, uma arquitetura, sabe? Era uma coisa, assim, que eu gostava de simplesmente fazer. E lá pro ensino médio, a gente começou naquela coisa de, vai em feira de estudante, vai conhecer a universidade. E eu tava muito em dúvida, muito em dúvida, porque assim, eu sempre gostei muito de história. Eu achava que eu ia fazer história, que eu ia estudar alguma coisa relacionada a isso, porque era o que eu me identificava, assim, realmente. Eu comecei a ir nas feiras e eu comecei a ver que era uma coisa, assim, muito complicada e muito desvalorizada, assim. Eu ia ser ou professora ou trabalhar em alguma coisa relacionada a isso e eu realmente não queria. Então eu falei, eu preciso buscar alguma outra coisa. E eu sempre gostei muito de aula de artes, de coisa mais, assim, voltada para o meio artístico. Para imaginação, criação, essa parte toda assim. E a princípio eu pensei em design de interiores. E na época eu tinha uma amiga que também estava nessa vibe de arquitetura, interiores, alguma coisa do tipo. E assim, a gente conversava muito e ela falou, eu acho que vou para arquitetura porque é um campo muito mais amplo do que design de interiores. Você tem um leque muito maior de opções que você pode fazer depois da faculdade. E eu falei, faz sentido, né? Depois eu posso me especializar em interiores se eu realmente quiser isso. Na minha família eu tenho 2 arquitetas. E nesse meio tempo, a gente foi visitar a feira de arquitetura. Tem uma feira que chama Casa Cor, que é um espaço onde vários arquitetos são convidados para desenvolver espaços nessa feira, nesse local. E eu achei incrível isso, eu falei, caramba, é um lugar que um arquiteto vai lá, projeta e faz sua própria propaganda lá, né? As pessoas visitam e pegam referência para fazer os projetos delas, né? Então eu achei super legal. E vendo meus parentes fazendo os projetos e tendo essa vivência de arquitetura, eu achei incrível, assim. Uma coisa que me ajudou muito também foi olhar a grade também da faculdade. A faculdade que eu escolhi, na verdade, a minha turma foi a primeira da faculdade, então era um curso extremamente novo. A gente meio que foi descobrindo como ia ser o curso durante a faculdade, mas a gente tinha uma prévia, assim, de como que ia funcionar. E foi muito legal, porque, assim, a minha faculdade eu tenho como, assim, muito voltada para o lado artístico, era o que realmente eu queria. Lógico que a Renata, antes da faculdade, tinha uma mentalidade do arquiteto, e pós-faculdade, totalmente diferente.
diferente. É muito engraçado isso. A gente... E é normal, né, esse ciclo, né? Porque eu também tenho muito essa noção que, poxa, eu sou uma pessoa antes da faculdade, depois da faculdade sou uma pessoa totalmente diferente. Eu acho que a faculdade não é só uma questão de matéria, de ensinar aquilo, né? Você cria uma personalidade também na faculdade. Eu acho que te influencia no convívio de pessoas que também te cercam na faculdade. Tudo isso são variáveis que acabam te formando também como pessoa, né? Sim, com certeza. Então, mas e aí conta pra gente o que então que a Renata, depois da faculdade, encontrou do mercado de trabalho dessa profissão aí? Bom, para começar, eu entrei, né, na faculdade achando que eu ia trabalhar em design de interiores. Era isso que eu achava que eu ia fazer. No meio da faculdade e no final, eu desenvolvi um gosto muito forte pela área do paisagismo, a área de desenho urbano. Então, eu fiz o meu TCC voltado para espaços da cidade, desenho de áreas livres, enfim. Eu saí achando que eu ia trabalhar com isso. Era, assim, o oposto do que eu tinha imaginado. Logo depois que eu saí da faculdade, foi meio que um baque, porque, assim, a gente também sai achando que vai fazer projeto para o mundo todo. Vai ter cliente a rodo, vai ganhar milhões, vai estar no ano seguinte na Casa Cor. Na verdade, não é bem assim, é muito difícil, é um mercado muito complicado, eu acho. Por mais que o arquiteto saia com uma opção muito grande de especialização, a gente pode ser muita coisa. A gente consegue trabalhar em várias áreas, pode ir para o paisagismo, como eu falei, né? O desenho urbano, a gente pode trabalhar na prefeitura, com regularização de lote, esse tipo de coisa. Tem também aquele arquiteto que é mais, que trabalha com projetos de 3D especificamente, um que é mais pro cadista, que gosta de desenhar bastante. Então, assim, tem infinitas opções, mas eu acabei nesse meio tempo indo para onde a vida foi me levando, na verdade. Logo que eu saí, por causa do meu TCC, a gente projetou um parklet, que foi uma experiência muito legal, assim. Aquela coisa, né, de sair da faculdade, nossa, já tô fazendo um projeto, né? Não são assim tão fáceis, né? Porque não deu muito certo, infelizmente, mas vale a experiência, né? Claro. Quando a gente acaba de se formar, tudo é válido. Tudo vale de experiência para o currículo, enfim. E aí eu sei que eu acabei voltando um pouco para aquele mundo do design de interiores, mas não especificamente aquilo. Acabei trabalhando com reformas como autônoma, projeto, reforma, é assim o que eu mais tenho feito ultimamente. E é mais ou menos isso, o que eu trabalho. E hoje você vendo... Você falou muito do cenário atual, mas se você vê perspectiva para o futuro na arquitetura, como você enxerga a arquitetura no futuro? Principalmente no cenário no Brasil, tá? Então, eu acho que assim, o arquiteto, ele é um pouco desvalorizado pela necessidade dele. As pessoas acham ainda hoje em dia que o arquiteto é uma coisa supérflua, que é alguém que quer um apartamento de luxo muito bem decorado. E não é bem assim. É muito mais do que uma coisa de luxo. É uma questão, assim, de você precisar de alguém que te auxilie a otimizar o seu espaço. Normalmente as reformas com o arquiteto acabam saindo mais em conta do que se você fizer sozinho, porque o arquiteto, ele conhece fornecedor, ele conhece mão de obra, ele consegue te auxiliar, uma coisa que acaba, às vezes, economizando o transtorno que você pode ter lá na frente. Então, eu acho que é muito mais do que alguém que vai decorar a sua casa, sabe? É alguém que vai otimizar os seus espaços e realmente dar forma e função ao local que você tem. Posso dar um exemplo que na minha cabeça era mais ou menos isso, que é a parte bem midiática do arquiteto, que tipo, poxa, eu vou contratar um arquiteto para decorar minha casa, fazer uma casa no estilo, aquele estilo toque-toque da hora, ficar aquele estilo bem legal. Eu não sabia que tinha essas outras vertentes, né? A gente fica muito restrito ao que às vezes é coisa de mídia mesmo, né? Exatamente. Que tá na moda, né? Sim, com certeza. É um buraco bem mais fundo, né? Do que o que a gente sempre vê, assim, né? Falar correto.
que é estrelinha, que aparece em revista, aquela coisa bem, bem glamurosa, mas não é bem Sim. tão glamuroso assim, né? Falando um pouco, acho que de futuro de arquitetura, a gente não vê muitas empresas, principalmente construtoras, investindo em prédios arquitetônicos mesmo para a cidade, exceto em algumas regiões que a gente percebe que existe isso. Você acha que há uma tendência de talvez, agora nesse pós-pandemia, pós-quarentena, que todo mundo fala que as casas vão ficarem maiores, apartamentos vão ficar maiores, das empresas que fazem construção civil se importarem mais pelo ambiente, não só pelo metro quadrado, que hoje a gente vê que é muito padronizado, principalmente em São Paulo, mas em sim pelo conceito do ambiente, de ter uma coisa um pouco mais integrada para caso você precise ficar mais tempo em casa? Eu acho. Inclusive, assim, eu tenho percebido um movimento maior de pessoas querendo contratar arquiteto nessa época, justamente por isso. Elas estão mais em casa, elas estão aproveitando mais o espaço em que elas vivem. Acho que isso talvez incomode um pouco mais, né? Poxa, eu podia ter alguma coisa aqui que eu ficasse mais à vontade, que eu ficasse melhor na minha casa. Então, eu acho que as pessoas vão desenvolver. A gente não sabe como vai ser o futuro, né, pós-pandemia, mas eu acho que isso talvez for uma sementinha ali que talvez as pessoas tenham mais esse gosto por desenvolver a casa, o espaço, enfim. Legal. Bom, um exemplo disso foi que na pandemia a gente criou um novo cenário que tá aqui atrás de mim, assim, ó. E quem desenhou foi a dona Renata aqui, ó. Foi todo feito esse desenho e o design pra gente fazer decoração aqui das prateleiras. Mas eu acho que isso é uma outra coisa que dá uma visão pra quem não tem conhecimento nenhum, né? Então, eu não conheço nada de tinta, qual que é a melhor tinta de aplicar na parede, qual que era o melhor desenho. Tinha uma ideia que eu passei pra Renata e ela desenhou um 3D, fez vários tons, foi testando tinta, a gente acompanhou a compra, contratou marcenaria, fez o projeto. Então, assim, realmente eu acredito que é uma profissão que te auxilia exatamente o que nem a Renata falou, em você poder obter meios mais rápidos de você executar aquilo que você está querendo, fazer a reforma ou fazer a implementação do que você quer dentro da sua casa, com um design bacana, com material de boa qualidade e pagando um bom preço, né? Então, acho que essas são as grandes vantagens de você contratar um arquiteto para comparar. Não simplesmente é uma coisa que a pessoa acha que tá cobrando caro só porque a pessoa vai fazer um desenho e tá tudo certo. Na verdade, tem muita responsabilidade por trás, que nem engenheiros que tem a Cirão CREA, né? A arquitetura também tem a sua, vamos dizer assim, autarquia, né? O do arquitetura é qual que é mesmo? É o CAL. O CAL, então, também tem o CAL, que é onde os arquitetos assinam e é registrada a responsabilidade deles sobre os projetos que eles fazem, né? E hoje existe uma legislação em São Paulo que apartamentos precisam de um arquiteto para assinar uma reforma. Se for simples reforma, tem que ter um arquiteto para assinar, para saber qual que é a integridade daquela obra que está sendo feita. Eu acho que isso é uma das principais hoje atribuições, né, de um arquiteto. Que foi, acho que, uma conquista até, porque acho que nessa obrigatoriedade gerou, assim, a necessidade das pessoas conhecerem mais o trabalho do arquiteto. Porque antes era realmente quem queria. Agora você precisa ter um arquiteto ou alguém que assine um projeto, que faça a coisa ali direitinha, né? Sim, com certeza. Mas também você, além de ser arquiteta, também virou empreendedora nessa pandemia, né? Conta um pouco sobre essa história aí. Então, nessa época de pandemia, eu pensei, caramba, né? Preciso dar uma atividade pro meu dia. Eu sempre gostei muito de cozinhar, sempre gostei de comer também, doces principalmente, né? Então eu decidi juntar as duas coisas, né? E eu comecei a vender doces nessa quarentena, chocolates, né? E brownies. Comecei a fazer isso meio que pra passar o tempo e gerar uma renda extra e tem dado certo. Muito certo. Candy Lovers é conhecida por várias regiões de São Paulo. Isso aí. Vamos deixar o contato aqui para vocês também verem lá o cardápio delicioso de chocolates recheados que a dona Renata aqui faz. E não querendo entrar muito no detalhe, porque isso vai dar um bom outro vídeo pra gente. Já fica pra galera aí a dica. Mas qual foi o insight que veio na sua cabeça? Poxa, eu vou começar a fazer doces. Olha, o princípio eu acho que a gente nunca vai parar de comer, né? A gente precisa sempre comer. Doce é uma coisa que, assim, quando a gente tá muito estressado, quando a gente tá muito cheio de coisa, é a primeira coisa que a gente vai procurar pra relaxar. Então, eu, como gosto muito de chocolate, eu falei, vou testar, vamos ver o que vai dar, porque, assim, não tenho nada a perder, né? Foi mais ou menos isso, assim. Bom, pessoal, e
eu acho que fica um pouco a dica de vocês, para vocês, na verdade, sobre o que uma arquiteta faz, o que ela desenvolve, como alguém que quer se tornar arquiteto pode seguir, tomar decisões. Poxa, eu vou numa feira conhecer um pouco da arquitetura, não só na arquitetura, mas em alguma profissão que você tenha vontade. É um bom caminho, pelo menos você ter um contato inicial de como é aquele curso, de pessoas que já desenvolvem, fazem alguma atividade pautadas naquela ação, né? Isso aí, eu acho que fica boas dicas aí de você como procurar seu curso, qual que é o melhor jeito de você se inteirar do que o arquiteto faz. E mais dicas, põe seu comentário aqui, o que você quer saber mais sobre arquitetura e manda sua mensagem que a gente vai responder com a ajuda da Renata todas as perguntas de vocês. Isso aí, pessoal. Obrigado aí pelas visualizações que vocês têm dado no nosso canal. Tá salvando a gente aí. E fiquem ligados nos próximos conteúdos. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.